Estamos de volta, 12h31. Vamos falar com a Vanessa Vantini. Ela está na base da Polícia Rodoviária Estadual em Pindamonhangaba. Vanessa. Abranches, vou atualizar para vocês qual é a situação aqui agora. Então, como a gente viu na última entrada, né, o ônibus já foi retirado daqui, ele foi apreendido, foi para um pátio em Pindamonhangaba. O que ainda permanece aqui no local são esses outros veículos aqui também envolvidos nesse acidente. São 5 carros, né, envolvidos nessa batida. E a todo momento o que a gente vê são pessoas vindo aqui. Essa turma que está aqui, essa turma é de Barueri, e vieram ver se tem algum pertence em algum dos carros, né? Pelo menos 3 desses carros são de um mesmo grupo de amigos que estavam em Campos do Jordão, foram para o fim de semana, curtiu o fim de semana, e na descida da serra, então, eles se envolveram nesse acidente. Eles estão bem, disseram que outros, né, são famílias e amigos, não estão tão bem assim, ainda estão muito abalados com tudo o que aconteceu. Inclusive, eles estão, parentes, né, estão vindo de Barueri para dar uma força para eles, né, inclusive porque eles conheciam os ocupantes desse carro branco, né, em que pai e filha faleceram nesse acidente. A todo momento, então, algumas pessoas aparecem por aqui para pegar esses pertences. No meio da manhã, mais ou menos, eu conversei com uma mãe que o filho dela estava dentro do ônibus, junto com a esposa e com a neta. Ela já foi no hospital, já conseguiu conversar com ele está se recuperando ainda do acidente, e ela contou alguns detalhes para a gente de como ele está e o que ele relatou desse acidente para ela. Veja na entrevista. Meu filho, minha nora, que é a filha dela, e minha neta vieram passear, machucado, com a costela quebrada, machucado na cabeça, com ponto, o olho. A dela quebrou a perna, teve que fazer cirurgia para retirar o baço. Estava contando, né? Como é que foi? Ele tentou proteger a filha? E proteger ela. Foi a única coisa que ele pensou na hora de salvar a filha. Ele falou que ele se jogou em cima, fez tipo uma conchinha. Olha, foi isso mesmo. E ela relatou também, a neta tem 2 anos, né, que ela não teve nenhum arranhão. Inclusive, ela já voltou para Cubatão, que é a cidade deles. Ela está bem, ainda tentando entender o que aconteceu, porque ela é muito pequenininha, né, passou por uma experiência péssima. E o filho e a esposa ainda estão internados em Taubaté. Inclusive, como ela disse, né, a esposa ainda vai passar por uma cirurgia, requer um cuidado maior. E o que ela disse é que era o primeiro fim de semana de férias deles. Então, eles estavam super animados, foram viajar com a filhinha, né, iam curtir o fim de semana, falaram que foi ótimo, mandaram várias fotos, né, de Campos do Jordão. Era um dia de excursão, eles estavam voltando já para casa e infelizmente aconteceu essa tragédia. É com vocês aí no estúdio. É isso aí, obrigado, Vanessa. Veio um instinto protetor, né? Cobriu a criança. Sim. E ela está lá sem ferimento nenhum. Muito forte isso. Na hora ninguém espera, mas é um instinto de proteção do pai. Nesse nosso processo de atualizar as informações, nós ainda vamos saber se desses carros, quais pessoas ficaram gravemente feridas, né? Quais estão aí com ferimentos um pouco mais leves, porque só pela imagem a gente já fica assustado, mas a gente torce que as outras pessoas fiquem bem o quanto antes e possam voltar para suas casas. A gente comentou para vocês que os turistas são de Cubatão, mas a empresa do ônibus, ela é da Praia Grande, cidade do litoral sul aqui do estado. Os nossos colegas da TV Tribuna estão acompanhando o caso também, assim como a gente desde cedo acompanhando toda a repercussão. Então a gente conversa agora ao vivo com a Solange Freitas, que está em frente à sede da empresa dona do ônibus. Solange, estamos aí na parceria, né? Todo mundo envolvido com essa notícia. É triste demais começar a semana dessa maneira. Muito triste, viu? Boa tarde, Elise Abranches. Boa tarde a todos. Eu estou na sede da empresa, onde é responsável, né, por essa linha de ônibus, a Brasil Santana Transporte, fica aqui em Praia Grande, e tinham passageiros de 4 cidades aqui da Baixada Santista, a maior parte de Cubatão. Eram 36 passageiros de Cubatão, 6 de São Vicente, 4 aqui de Praia Grande e 2 de Santos. Agora há poucos minutos, eu conversei com o advogado Marcelo Cruz, o advogado da empresa. Ele disse o seguinte, que a empresa estava totalmente regularizada, com toda a documentação regular, que a última vistoria feita nesse ônibus foi no dia 3 de junho pela Artesp, estava tudo regular também. Então eles vão até o local do acidente para se apresentar a documentação para a polícia. O advogado está aqui com alguns representantes da empresa para levantar toda essa documentação e levar até a delegacia de polícia, daí de onde aconteceu o
o acidente. Nós estamos acompanhando também, segundo a Prefeitura de Cubatão, né, que foi onde teve o maior número de passageiros, né, de vítimas desse acidente, a cidade de Cubatão está de luto por 3 dias e está encaminhando uma equipe também até o local do acidente. E segundo a Prefeitura de Cubatão, eram 49 pessoas que estavam no ônibus, 48 passageiros e mais o motorista. A gente já abre direto da rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, onde está a repórter Vanessa Vantini. Vanessa. Olá, muito boa tarde. A gente fala ao vivo aqui da base da Polícia Rodoviária Estadual, que é o trecho aqui de Pindamonhangaba. Aqui ainda está estacionado o ônibus que se envolveu nesse grave acidente no trecho de serra da rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro. Esse acidente foi por volta de 9h30 da noite. A rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro ficou completamente interditada até às 6 horas da manhã desta segunda-feira. Aqui a gente consegue observar que o veículo ainda está muito danificado e nesse momento eles trabalham para tirar, vai ser guinchado o ônibus daqui para um pátio em Pindamonhangaba. Esse veículo está sendo apreendido pela polícia científica para novas análises, principalmente no freio. As informações que a gente tem até o momento, né, é que ele chegou a tombar no trecho de serra, mas ele já estava em alta velocidade e atingiu outros 5 carros. Esses carros também estão estacionados aqui no pátio da base da Polícia Rodoviária Estadual. Carros que estão também muito danificados. Foi um grave acidente no trecho de serra da rodovia. Muitos homens, né, tanto do SAMU, Corpo de Bombeiros, ficaram envolvidos no resgate das vítimas, mais de 100 pessoas. Esse acidente, né, segundo informações desse ônibus aqui, era um ônibus de turismo que vinha de Campos do Jordão, eram pessoas de Cubatão que passaram o dia visitando a cidade, eles estavam descendo a serra, voltando, né, para Cubatão. A empresa responsável é de Praia Grande, na Baixada Santista, e os relatos que a gente conseguiu durante toda a manhã aqui na base da Polícia Rodoviária Estadual é que no trecho de serra, o motorista teria perdido, né, o controle do veículo, o freio não estava mais funcionando, ele embalou no trecho de serra, tombou e acabou levando, né, os outros veículos. Nesse grave acidente, 51 pessoas ficaram feridas e 10 pessoas morreram. 8 ocupantes do ônibus morreram nesse acidente, incluindo um motorista. Do carro, né, esses carros que a gente vê estacionados aqui, do carro branco, né, 2 pessoas morreram. Era pai e filha. Infelizmente, era uma família que ocupava esse veículo, 4 pessoas. A mãe foi socorrida para Campos do Jordão e o filho está internado em Taubaté, no hospital regional. Daqui a pouco a gente volta com mais informações desse acidente. É com vocês aí no estúdio. É isso aí. Obrigado, Vanessa. A gente prossegue falando desse assunto, né, Elis? Nós passamos a manhã inteira ali atualizando as informações, tentando entender quantas pessoas que estavam no ônibus que morreram, quantas pessoas que estavam fora. A gente tem a atualização, então, da morte desse pai com a filha, uma filha de 4 anos. E o carro em que eles estavam é um dos mais estragados que aparecem ali na imagem, completamente amassados. Inclusive, aparece a cadeirinha da criança, enfim. Um acidente muito triste. Dos 51 feridos, 30 foram socorridos e levados para o pronto-socorro de Campos do Jordão, onde está o Pedro Melo. Pedro, bom dia. Oi, bom dia, Branches, Elisa. A gente está aqui desde as 9h50 da manhã. Nossa equipe chegou aqui ao Complexo de Saúde, que é o pronto-socorro municipal de Campos do Jordão. Foram trazidas 30 vítimas desse acidente aqui para o hospital. 29 já tiveram alta. Ainda há pouco a gente viu a Vanessa falando de um carro branco que ficou praticamente todo destruído. Essa moradora que é de Barueri, chamada Thaís Maciel, acabou de sair aqui. Ela teve alta, ela saiu aqui com familiares, acabou de ter alta aqui do complexo de saúde. Nesse momento, ainda está internada uma paciente que é de Cubatão. O nome dela é Suelen. Ela tem alguns hematomas no rosto e tem uma fratura na mão. Ela deve ser transferida ainda, ao fim dessa manhã, para o hospital regional para fazer uma avaliação da mão dela. Ela estava no ônibus junto com a família. Agora há pouco, inclusive, eu conversei com o namorado dela. O relato dele é muito surpreendente. Ele falou que momentos antes do ônibus tombar, ele teve um apagão. Ele e as pessoas que estavam, ele só acordou depois que já estava sendo socorrido. Ele falou que é uma sensação muito ruim, veio para cá, também estava entre os internados, já teve alta, agora ele só está acompanhando a Suelen, que deve ser transferida ainda um pouco para o hospital regional. Então só tem uma pessoa internada, que é a Suelen, que logo deve ser transferida. Ao todo foram 30, a gente sabe que 12 pacientes foram levados para Taubaté e outros 9 para Pindamonhangaba.
Então foi todo um trabalho, a Vanessa falou também do SAMU, junto com todas as equipes, né, Defesa Civil aqui de Campos do Jordão, é o que eles chamam de RINEM, que é uma rede integrada de tratamento para emergências, né? Isso, eles acabam acionando o SAMU das cidades próximas, então Pindamonhangaba, Taubaté, Campos do Jordão, para esse atendimento, porque exige, é claro, todo um trabalho de triagem ali no momento dos pacientes, né? Para Campos do Jordão foram trazidos, então, os pacientes que tiveram ferimentos leves. Os pacientes mais graves foram para o Hospital Regional e outros pacientes levados também para a Santa Casa de Pindamonhangaba. A gente volta a qualquer momento com outras informações. É isso aí, Pedro. Viu que houve uma distribuição, uma forma de trabalhar com mais, para facilitar o atendimento das pessoas. 51 é muita gente. Daqui a pouco a gente conversa de novo com o Pedro. Ele estava citando o caso da Suelen, que é a única paciente que ainda está no pronto-socorro de Campos do Jordão. A Suelen, inclusive, conversou com a gente mais cedo, entrou até ao vivo por telefone mesmo, conversando no Bom Dia São Paulo com o Bocardi. Ela narrou primeiro o desespero, evidentemente, mas que o ônibus já estava, segundo ela, na contramão, e ela observou que todos os carros do lado direito estavam numa velocidade mais baixa, descida de serra, pessoal voltando domingo à noite de Campos do Jordão. Perdido o freio, possivelmente. Ele já estava numa velocidade altíssima do lado esquerdo, até que eles não conseguiram mais entender o que estava acontecendo e o ônibus tombou e aí arrastou mais vários carros que tinham pela frente. Relato impressionante dela. O nosso giro de repórteres tem um em cada cantinho para trazer as informações para a gente. Agora nós vamos até o Hospital Regional de Taubaté, para onde foram levadas outras vítimas em estado de saúde mais grave. Quem conversa com a gente é a Daniela Lopes. Bom dia, Dani. Olá, boa tarde, Elisa, a todos que acompanham o Link Vanguarda. Aqui para o Hospital Regional de Taubaté, segundo a assessoria de imprensa do hospital, foram trazidos 16 pacientes desde o final da noite de ontem. Nesse momento, permanecem 10 pessoas internadas, então 6 já tiveram alta. Dessas 6 pessoas que tiveram alta, 2 eram crianças, então agora permanecem somente 10 adultos internados, todos em estado grave. Desses 10, 3 em estado gravíssimo. A situação ainda pior. O hospital não divulgou o nome das vítimas que permanecem por aqui, viu? No hospital de Pindamonhangaba, 5 pessoas foram internadas no total, mas 2 já receberam alta. A gente tem aqui o nome de Josemar da Silva e Caroline Mariano de Souza, que estavam internados, então, em Pindamonhangaba, no pronto-socorro de Pindamonhangaba, e já receberam alta. Permanecem internados por lá Marli Pereira, ela está em estado grave, chegou bem, mas piorou durante a madrugada. O Jonathan Ribeiro dos Santos, que está em observação ainda, mas sem risco grave. E a Luana Monteiro Ribeiro, que vai entrar para cirurgia ortopédica. Ela teve fraturas nas mãos e nos pés, então permanece internada em Pindamonhangaba. Por aqui a gente conseguiu conversar com os parentes de algumas vítimas que permanecem internadas. Eles disseram que conseguiram visitar esses parentes, mesmo que muito rápido, conseguiram conversar para saber o estado de saúde, alguns aguardam cirurgia, mas a reclamação deles é que não tiveram acesso aos documentos das pessoas que acabaram ficando no ônibus no momento do acidente. Eles não conseguem transferir para convênio ou conseguir algum outro tipo aí de ajuda. Também aguardam ainda alguma resposta da empresa de ônibus, que não deu nenhum retorno para as pessoas que estão aqui, se vai ter algum tipo de seguro, algum tipo de ajuda. Mas aqui no hospital eles estão sendo muito bem atendidos, segundo as informações, receberam até alimentação, mas permanecem lá dentro. E a equipe de reportagem não consegue entrar lá dentro. O pessoal pediu pela privacidade dos pacientes para que a gente ficasse aqui fora, em frente ao hospital. Então a gente fica no aguardo de mais informações também. Algumas pessoas passam por aqui, nos atualizam com as informações, mas por enquanto que temos, então, aqui 10 pessoas permanecem internadas aqui no Hospital Regional de Taubaté e outras 3 internadas ainda em Pindamonhangaba. Elisa. Obrigada, Dani. Você que está chegando agora aqui no Link Vanguarda, nós começamos o jornal um pouco mais cedo, justamente para que você pudesse ficar informado, temos mais tempo para podermos informar a respeito desse acidente grave que ocorreu durante a noite na estrada Floriano Rodrigues Pinheiro, envolvendo essas pessoas todas. Você viu que muitas pessoas foram levadas para hospitais da região, Campos do Jordão, com feridos mais leves. Hospital Regional de Taubaté, com essas pessoas todas feridas gravemente. Também algumas pessoas foram levadas para o hospital de Pindamonhangaba. O fato é esse, que o acidente foi nessa curva, no quilômetro 31, na descida da serra, e envolvendo um ônibus que, aparentemente, isso vai ser investigado, né, Elisa? Vai ser investigado as causas disso aí, mas aparentemente pode ter perdido o freio. O motorista perdeu o controle e foi descendo e acabou atingindo 5 carros.
os carros todos bastante avariados, né? Vocês estão vendo aí imagens da estrada, só para localizar vocês, explicar onde mais ou menos é esse KM-31, é entre aquele trevo de acesso a Santo Antônio do Pinhal e o túnel. É bem naquele miolo ali entre o trevo e o túnel que aconteceu esse acidente. Durante a manhã, bom, muitas informações estão chegando durante toda a manhã, muita coisa sendo divulgada pela internet, em grupos e tal. A gente, evidentemente, só está repassando adiante aquilo que está sendo muito bem checado e confirmado pela polícia. Mas uma pessoa que sobreviveu, que capotou, não teve ferimentos, foi algo impressionante de ver. Ele contou pra gente que, antes de capotar, ele olhou pelo retrovisor e só conseguiu identificar que lá atrás estava vindo um ônibus, quase como se estivesse voando e virando de lado, que ele ficou apavorado, até que alguém sem querer encostou o carro atrás dele. Ele capotou várias vezes, sem ferimentos, mas estava muito abalado, é evidente. Ele deu entrevista hoje cedo e a gente viu que ele estava, fisicamente, ele estava adequado. Nós conseguimos conversar com algumas das vítimas desse acidente. Vamos acompanhar aí na reportagem. Durante a noite, só as ambulâncias e as equipes de resgate podiam passar desse trecho na altura da base da Polícia Rodoviária na Floriano Rodrigues Pinheiro. A estrada ficou interditada depois que esse ônibus, que voltava de Campos do Jordão, tombou na pista. O acidente foi por volta das 9h30 da noite no trecho de Pindamonhangaba. Segundo relatos de testemunhas, o ônibus seguia sentido Taubaté quando perdeu o controle do veículo pouco depois do acesso a Santo Antônio do Pinhal e tombou no lado direito da pista. Ele acabou arrastando outros carros que estavam na rodovia e ficou prensado na encosta. Segundo os bombeiros, uma moto e 5 carros foram atingidos. Um dos carros foi o do Alessio. Eu olhei pelo retrovisor e o ônibus veio derrubando os 2 carros atrás de mim. E aí eu tirei um pouco pro meio da pista e não sei, aí não vi mais nada, capotei umas 4 ou 5 vezes, mas o ônibus veio perdido. O trânsito estava muito parado e mesmo assim o ônibus veio a toda velocidade, batendo em todos que estavam na frente. O carro em que a família do Tiago estava também foi atingido. O ônibus veio realmente, deu a impressão que ele subiu por cima dos carros e veio tombando, arrastando. A cena foi muito rápida, o ônibus caiu em cima, nos virou o nosso carro, enfim, depois veio outros carros todos engavetados. Mas a princípio a cena que eu tenho é realmente de um ônibus tombando, assim, voando e tal. Durante a madrugada, equipes trabalharam no resgate às vítimas e na retirada dos veículos da pista. Por volta das 6 da manhã, a estrada foi liberada. No acostamento era possível ver pertences das vítimas e alguns galhos. No ônibus também ficaram documentos e outros objetos. O veículo estava destruído. Dava para perceber que no ônibus tinha cinto de segurança, mas ainda não é possível dizer se os passageiros estavam usando. 61 pessoas ficaram feridas e 10 morreram na hora. São 3 homens, 5 mulheres, adultos, com mais 2 meninas, aproximadamente 5 anos cada menina. Agora, a questão se as vítimas estavam com cinto de segurança ou não, aí somente uma perícia. Todos esses carros foram atingidos pelo ônibus que tombou no trecho de serra da Floriano Rodrigues Pinheiro. O veículo que ficou mais destruído foi esse branco aqui. Aqui estava uma família com 4 pessoas. Pai e filha morreram no acidente. O estado que o veículo ficou impressiona. Todos eles foram trazidos para a base da Polícia Rodoviária Estadual. Agora, a polícia quer entender exatamente o que causou esse acidente. A gente conversou com algumas pessoas que relatam, que o ônibus vinha desgovernado pela rodovia descendo a serra. O que dá, talvez um indício de que ele pudesse estar com algum problema no freio. Isso é uma possibilidade? Sim, é uma possibilidade, Há que se ouvir ainda as testemunhas, é muita gente para ser ouvida, para relatar o seu testemunho, e o trabalho de perícia, com certeza, o mais importante para a gente poder ter, ao final, a conclusão sobre a real causa desse acidente. A gente aqui dá a notícia, você ouve o que nós temos, vê as imagens, mas é difícil imaginar a angústia de quem não espera, quem é que vai querer uma coisa dessa. Mas quando começa a acontecer, é tomado de surpresa, a perplexidade, aquela cena
horrível, né? Aquela situação, aquele ônibus passando, ou então passando por cima dos carros, ver tudo isso daí realmente traz uma angústia muito grande para quem acompanha e assiste tudo isso. Né? Nós estamos a todo momento tentando contato com a empresa responsável, essa empresa que é da região sul, né, do litoral do estado de São Paulo, da Praia Grande. Todos os turistas são de Cubatão, mas a empresa da Praia Grande, estamos tentando contato, um posicionamento, alguma explicação, enfim, mas ainda não conseguimos. Tomara que até o fim do jornal a gente consiga, tá? Melo está com informações a respeito de como é que foi feito, né, Pedro, o atendimento às pessoas encaminhadas para o pronto-socorro da cidade. Exatamente, Abranches. Aqui foi feito. Voltar a Campos do Jordão, o Pedro Melo está com informações a respeito de como é que foi feito, né, Pedro, o atendimento às pessoas encaminhadas para o pronto-socorro da cidade. Exatamente, Abranches. Aqui foi feito todo um trabalho, uma mega operação, inclusive, foram convocados enfermeiros, funcionários aqui do Complexo de Saúde, para que fosse feito esse trabalho, logo que as vítimas começaram a chegar, né? 30 vítimas, só atualizando então, nesse momento, uma pessoa internada aqui no Complexo de Saúde, outras 29 já tiveram alta. A gente acompanhou, inclusive, a saída da Thaís Maciel, que estava em um carro branco, que ficou totalmente destruído. Ela acabou de sair com familiares aqui, a gente acompanhou isso aqui de manhã, e nós vimos também um micro-ônibus que estava aqui da empresa que fez essa excursão, né, o pessoal de Cubatão. É um micro-ônibus que veio retirar algumas dessas pessoas que estavam feridas e que tiveram alta também. Então essas pessoas, conforme foram recebendo alta, essa assistente social, juntamente com esse micro-ônibus, o pessoal da empresa, vieram buscar, né, alguns desses pacientes que precisavam voltar para casa e que os familiares não vieram até Campos do Jordão para buscá-los. A gente tem a informação também de que assistentes sociais da própria Prefeitura de Campos do Jordão passaram a madrugada aqui, prestando todo o apoio às pessoas que estavam aqui internadas, consciente, falando com elas, até para que elas pudessem dar as notícias para as famílias na cidade de Cubatão, Barueri, enfim, todos os envolvidos. Eu estou aqui com o secretário de Saúde de Campos do Jordão, Márcio, que inclusive passou pelo local do acidente e auxiliou nesse trabalho de triagem. Queria primeiro que você falasse, você que passou ali, como é que foi? Disseram que a imagem era bem impressionante. Bom dia a todos. Pedro, a imagem era assustadora. Eu estava retornando de São Paulo, quando através do celular eu fui avisado pela nossa equipe de urgência aqui do pronto-socorro do acidente, e através das equipes do SAMU, dos municípios de Campos, Taubaté e Pinda, foi feita uma triagem no local. As vítimas mais graves desceram para os hospitais de apoio, Pinda, PS de Pinda da Santa Casa do município e o Hospital Regional Pronto-Socorro, e o maior número de vítimas de acidentes médios e leves, que eram um total de 30, vieram ao Pronto-Socorro de Campos do Jordão. Você me falava a respeito da convocação de funcionários, inclusive voluntários, pessoas que têm noções de enfermagem, né, que fazem curso de enfermagem. Exatamente. Hoje, pela mídia social, WhatsApp, essas informações são divulgadas em tempo real, né? Da mesma forma que eu recebia e era atualizado na vinda de São Paulo para Campos, várias pessoas mandaram mensagens para o meu celular, enfermeiros, né, técnicos de enfermagem, e foram convocados, né, os nossos funcionários, foram ao todo mais de 14 funcionários, para agregar a nossa equipe que já estava aqui, e voluntários de escolas de enfermagem aqui da nossa cidade que vieram também prestar auxílio aqui. Então eu diria que foi um mutirão de pessoas interessadas em dar esse atendimento, né, e o conforto para essas famílias. Certo, olha, obrigado pela sua entrevista. Quanto mais força, né, mais disposição dessas pessoas em ajudar, isso acaba fazendo uma grande rede aí para poder atender essas pessoas. Não à toa a gente tem aí das 30 pessoas que foram trazidas, só uma que ainda está internada, a Suelen, que deve ser transferida a qualquer momento para o hospital. Vamos voltar então para o local para onde foram encaminhados os feridos com maior gravidade. A Daniela Lopes está em frente ao Hospital Regional de Taubaté. Dani.
Olá, Abranches, novamente. Bom, eu acabei de conversar com o Paulo César Faria Alves Pereira, de 20 anos, que foi um dos atendidos aqui no Hospital Regional de Taubaté. E ele relatou como é que foi o momento do acidente que ele sentiu lá dentro. Ele disse que teve que proteger a namorada. Ele teve apenas ferimentos leves, mas a namorada dele continua aqui internada. Vamos ouvir o relato do Paulo, que narra um pouco como foi o momento do acidente. O ônibus começou a fazer muita curva, muita manobra, e aí só deu tempo de eu me proteger. Fiquei inconsciente, depois eu voltei, tentei ajudar o pessoal, mas eu dei prioridade para minha namorada, que ela estava com o braço quebrado, toda inconsciente, não estava entendendo nada. Eu soltei ela do cinto de segurança lá, graças a Deus ela veio para o hospital, torei uma costela, mas tá tudo certo. Tá aí informações da Daniela, que está ali no local onde estão sendo levados os sobreviventes, as vítimas com maior gravidade, né, com as lesões aí piores para serem atendidas. E a gente fica imaginando o sentimento da família, claro, que não sabe se a pessoa está no IML, está no hospital regional, está no pronto-socorro, e as nossas equipes ali também acompanhando tudo isso, e daqui a pouco vão trazer ainda mais informações a respeito desses sobreviventes. E vamos falar também de um outro gravíssimo acidente que envolveu pai e filha. Eles morreram dentro de casa, em Campos do Jordão. A suspeita de asfixia causada pelo aquecedor da casa. Fim de semana em São José, depois de uma troca de tiros entre um policial aposentado e um assaltante. O crime aconteceu na rua Aldemo Veneziane, no Alto da Ponte, zona norte de São José dos Campos, por volta das 7 horas da noite. Câmeras de segurança de um comércio registraram tudo. O assaltante roubava os ocupantes desses 2 carros estacionados. O policial aposentado vinha caminhando pela rua quando foi avistado pelo assaltante. Houve troca de tiros. Rogério Donizete Pereira Júnior, de 18 anos, que estava no banco de trás do carro branco, foi atingido na cabeça. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu. A suspeita é que o tiro tenha saído da arma do policial. No carro também estavam os pais dele e a irmã, uma adolescente de 13 anos. Ninguém mais ficou ferido. O assaltante fugiu logo após os disparos. Ele chegou a levar as chaves dos 2 veículos e um aparelho celular. As vítimas e o policial da reserva foram ouvidos aqui no 1º DP de São José dos Campos. A arma do policial foi apreendida para ser periciada. Em depoimento, ele alegou legítima defesa e foi liberado. Segundo a Polícia Civil, foram registrados os crimes de roubo, além da tentativa de homicídio do assaltante contra o policial e o homicídio do jovem. Rogério foi velado pelos familiares na tarde deste domingo. Abalados, ninguém quis gravar entrevista. A explicação que a Secretaria de Segurança Pública deu foi a seguinte: o PM aposentado deu voz de prisão para o assaltante que não obedeceu e atirou contra ele. A perícia na arma do policial é que vai confirmar se o disparo que matou o jovem foi feito pelo PM. Olha que fim de semana e começo de semana mais difíceis, né? Infelizmente a gente traz uma outra notícia muito triste. Pai e filha morreram dentro de casa em Campos do Jordão. Ele tinha 55 anos e a menina apenas 8. A suspeita da polícia é de que eles tenham morrido por asfixia depois de usar um aquecedor. O empresário Luiz Manuel, de 55 anos, e a filha de 8 foram encontrados sem vida dentro do apartamento do pai, nesse condomínio, no bairro Alto da Boa Vista, em Campos do Jordão. Dentro do imóvel havia um aquecedor ligado diretamente no botijão de gás. Segundo a perícia, o uso prolongado do aquecedor em local fechado liberou monóxido de carbono no ambiente, provocando as mortes. Foi a Valéria, funcionária do Luiz Manuel, que no sábado à noite foi até o apartamento e logo que chegou já chamou o resgate. Eu tinha esperança que eles tinham vida, né? Você sentiu algum cheiro diferente, né? Porque de cheiro de gás, nada. A funcionária contou também que durante todo o sábado os funcionários estranharam a falta de contato de Luiz Manuel. Tentaram falar com o empresário, mas não conseguiram. Sérgio Lopes ia se encontrar com Luiz Manuel no sábado, na loja. Ele é fornecedor de peças de couro e até então não estava entendendo a ausência do empresário. Ele tinha uma esperança de crescer muito, já estava montando uma loja fora do país. O velório do pai e da filha foi na Câmara Municipal de Campos do Jordão. Reuniu amigos, parentes e funcionários. Todos ainda muito abalados com tudo o que aconteceu. Foi uma morte trágica, uma morte que nos deixou muito assim abatidos. Um excelente patrão, não temos que reclamar dele. E foi embora ele e a Rebeca.
Falar agora de futebol. Pelo Campeonato Paulista da 4ª Divisão, o São José garantiu a classificação para a próxima fase com 3 rodadas de antecedência. Ontem o time venceu o União Mogi fora de casa por 3-2, com direito a um golaço de bicicleta. A Águia do Vale saiu perdendo, mas virou o jogo com gols de Brenner e Luciano Pitt. Mas o melhor veio depois. Após a falta, a bola sobrou na área e o zagueiro Gabriel Franco fez essa pintura. Que é isso, rapaz? Golaço de bicicleta para garantir a vitória e a classificação para a próxima fase. Beleza, hein? O São José está em segundo no grupo, atrás do Paulista de Jundiaí. O Joseense é o 4º e o Mantiqueira, o 5º. Pois é, desde o começo do jornal a gente tem falado desse grave acidente na Floriano Rodrigues Pinheiro e ontem à noite também teve um outro acidente na rodovia Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba. Algumas imagens chegaram pelo aplicativo Vanguarda Repórter. Os bombeiros disseram que foi uma batida de frente entre 2 carros ali no trecho de Taubaté. Ainda não se sabe o que causou esse acidente. Os motoristas dos 2 carros foram socorridos para o Hospital Regional de Taubaté e o estado de saúde deles não foi informado. A fábrica da Amsted Maxion, em Cruzeiro, está parada hoje. Os 1.100 funcionários dos 3 turnos entraram em greve por tempo indeterminado. O motivo, segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, é o não pagamento da PLR, que é a participação nos lucros e resultados desse ano. A empresa informou que já foram feitas 4 reuniões sobre o assunto e que apresentou ao sindicato as dificuldades que vem enfrentando por causa da retração dos investimentos. A Amsted Maxion fabrica produtos ferroviários, como vagões de carga. A gente segue falando sobre o fim de semana, mas agora com uma notícia boa, com pessoas que estão ali focadas num objetivo. Teve vestibular do CEPAS nesse fim de semana, que é o Centro de Educação Profissional Hélio Augusto de Souza. São cursos técnicos de graça que despertam muito interesse. A concorrência é tanta que cada vaga está sendo disputada por 6 pessoas. De 2.200 pessoas, todo mundo em busca de se qualificar para o mercado de trabalho. Todos querendo uma das 320 vagas oferecidas pelo vestibulinho do CEPAS, o Centro de Educação Profissional Hélio Augusto de Souza. É uma prova bem parecida com a prova do Enem, todo o conteúdo ali do ensino médio. É bem concorrido, né? Principalmente o curso de enfermagem, a gente tem aproximadamente 30 candidatos por vaga. A Fernanda fez a prova para o curso de administração. Ela estava tão nervosa com o vestibulinho que quase não conseguiu dar entrevista. Ter com mais conhecimento, meu Deus, tô tão nervosa, eu não consigo. Mas você tá nervosa com a entrevista ou tá nervosa com a prova? Com a prova, nossa, eu tô passando até mal. Mas apesar do nervosismo, ela sabe bem o que quer pro futuro. Eu quero ter uma empresa de roupas, sabe, tipo uma loja. E a administração vai me ajudar bastante. A Maria Eduarda também quer fazer administração. Para ela, é uma área promissora. O paizão, Alexandre, foi junto para dar aquele apoio. É uma área assim que eu posso ter oportunidades. Pedindo para ela ter calma, ter paciência, ter um tempo bom para fazer a prova e que ela se dê bem e tudo vai dar certo aí. Faltando poucos minutos para começar a prova, é normal que o nervosismo vá aumentando mesmo. Mas além dele, uma outra coisa que também costuma atrapalhar bastante é a falta de atenção. Por exemplo, dá só uma olhada ali, na quantidade de pessoas esperando nessa fila para consultar na lista em que sala vai fazer a prova. Essa informação já poderia ter sido obtida antes pela internet. Todas as informações são publicadas no site do CEPAS, né? Então, às vezes, infelizmente, acontece do candidato vir até a prova, né, ter um bom resultado, passar, ser convocado para fazer a matrícula e porque não está acompanhando, acaba perdendo a vaga. Disputado, hein? Você tem aí mais de 300 vagas, só que em compensação, 2.200 pessoas aproximadamente disputando, é muita gente. O resultado desse vestibular sai no dia 25 desse mês mesmo, cai numa terça-feira, então muita atenção. Você precisa estar atento a isso, hein? Porque quem passar tem que fazer a matrícula em julho, senão perde a oportunidade. Vamos para onde agora? Vamos falar conversar com a Daniela de novo. Ela está em frente ao Hospital Regional. Dani? Abrantes, olá novamente, isso mesmo, continua aqui em frente ao Hospital Regional em Taubaté. As informações continuam as mesmas. 10 pessoas internadas em estado grave. Dessas 10,
3 estão com um estado um pouco mais grave. Mas, segundo o hospital, a gente não pode considerar isso gravíssimo, mas todos ainda em estado grave. Recebemos a informação aqui de que acaba de chegar uma viatura, uma van da Prefeitura de Cubatão para levar alguns dos parentes das vítimas de volta para casa. Tem gente aqui que a gente já recebeu a informação de que vai ficar mais tempo no hospital, né? Então, eles já vão levar algumas das famílias e também algumas das pessoas que tiveram alta de volta para casa aí nessa van da Prefeitura de Cubatão. Nomes de que nós temos aqui ainda de alguém que continua internado, temos da Milene Beatriz da Silva Amorim, internada ainda, Júlia Bárbara de Oliveira, de 26 anos, também continua internada, e Edilúzia dos Santos da Silva, uma das pessoas que teve os ferimentos mais graves, ela fraturou 2 braços, teve várias feridas no corpo, continua então internada aqui no hospital. Voltamos ao estúdio. Dani, eu confesso que eu estou ainda impactado aqui com a resposta daquela moça, da esposa do motorista, falando para o André, porque esse é o sentimento não só dela, mas das pessoas que tiveram seus parentes falecidos nesse acidente tão grave. E tenho certeza que a sensibilidade que também te toca, como telespectador aqui do Link Vanguarda, acompanhando uma situação tão dramática que a gente não gostaria que ninguém passasse por uma situação como essa, né? A gente está aí se encaminhando para o fim do link, mas então, resumindo as informações, o acidente ontem às 9h30 da noite na rodovia, envolvendo esse ônibus e mais vários outros carros. No total, são 10 pessoas mortas e 51 feridas. Muitas delas já foram liberadas dos locais de atendimento, mas durante todo o dia, assim, se você acessar o G1, você vai ter a todo momento atualização sobre esse assunto. Mais tarde, também no Jornal Vanguarda, todo o resumão do que aconteceu. 12h39, seguimos aqui falando do acidente que deixou 10 mortos na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro essa noite, que chegou a interditar a estrada. Ela só foi liberada às 6 da manhã. As causas do acidente estão sendo investigadas e, por enquanto, tudo que se sabe é baseado em relatos das testemunhas. Já ouvimos algumas ao longo aqui do Link Vanguarda de hoje. Tanto das pessoas que estavam no ônibus, quanto dos passageiros e motoristas dos outros veículos, né, Elisa? A gente preparou uma arte para ilustrar para você como é que teria sido esse acidente, tudo claro, de acordo com esses relatos que a gente tem ouvido, tá? Tem a imagem, uma simulação do que aconteceu, o ônibus seguia no sentido Taubaté. Na altura de Pinda, da rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, esse ônibus tombou ali para a direita e veio arrastando todos os carros que estavam na frente. Você vai ver aí mais uma vez, é bem numa curva, o ônibus estava dobrando para a esquerda e acabou tombando para a direita. Por isso que na imagem do ônibus, vocês estão vendo aí que ele foi de encontro à vegetação, a rocha, por isso que na imagem do ônibus, o lado de cima está bem amassado e o lado direito desse ônibus também está completamente amassado e pegou todos os carros na frente. Uma rocha, como você falou, uma pedra, né, que foi raspando na parte de cima do ônibus, quando ele encostou na montanha, né, e foi levando os carros que estavam à frente. Vamos falar de novo com a Vanessa Vantini, ao vivo da rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro. Vanessa, que outras informações você pode nos passar agora? Olha, Blanches, inclusive, confirmando o que vocês acabaram de dizer e complementando, eu conversei com o chefe da perícia que esteve aqui no fim da manhã e ele disse que é importante a gente ressaltar, porque pela imagem, né, que a gente tem do ônibus, a impressão que dá é que ele tenha capotado, né, porque a parte superior ficou toda destruída e muito amassada. Mas ele reforçou que o ônibus tombou na pista e logo depois que ele tomba, então, é que ele arrasta os carros que estavam na rodovia. Eu conversei agora há pouco, né, com um ocupante de um desses veículos aqui, que são os veículos, né, que se envolveram nesse acidente, são 5 carros, e ele me disse que ele estava descendo a serra. Então, quando o ônibus, né, bateu em vários veículos, são carros que estavam descendo a serra. Claro que aos poucos essas informações vão sendo confirmadas, a polícia ainda vai pegar depoimento das vítimas, e isso tudo vai ajudar a contar melhor essa história. O que chama bastante atenção aqui realmente é esse veículo branco estacionado aqui, foi o veículo que ficou mais destruído nesse acidente junto com o ônibus. 2 ocupantes desse veículo morreram, que é pai e filha. A mãe e o outro filho estavam hospitalizados em hospitais aqui da região. O que deve acontecer agora à tarde, no início da tarde, é a retirada desses veículos. Inclusive, o perito disse que é importante, né, assim que possível, agora que terminou esse segundo trabalho da perícia,
polícia retirar esses veículos, porque a gente está bem na beira da rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, na base da Polícia Rodoviária Estadual, e com o ônibus estacionado aqui, mais esses veículos, acaba chamando muita atenção dos motoristas que estão na pista. O trânsito está tranquilo, mas claro que a curiosidade às vezes leva à redução de velocidade, e por isso que o ônibus já foi retirado, apreendido, e logo mais esses veículos também devem ser retirados daqui. Viu, Abranches, Elisa? A gente vê aqui, então, é isso aí. Obrigado, Vanessa. O carro do estado que ficou. Um acidente, quando bate, você sente aquele impacto todo. Mas quando amassa desse jeito que o homem ficou, e ainda 2 pessoas conseguiram sair com vida. Pois é, sobreviver. Imagina o impacto disso, a ansiedade do momento, tudo isso impacta a nós também, que estamos aqui tentando compreender a amplitude de todo esse acidente tão grave. 10 pessoas que morreram foram levadas para o IML de Taubaté, que é onde está o André Luiz Rosa. Vamos conversar com ele novamente. André, cadê? Tá aqui, André, vai aparecer? Tá aí, pronto. André, a gente já tem a informação, inclusive o nome dessas 10 pessoas, mas todos os parentes já reconheceram todas essas 10 pessoas? Eu tinha a impressão de antes você ter dito em 7 pessoas reconhecidas? Elisa, praticamente todas as pessoas que morreram já foram reconhecidas. Os últimos que saíram agora aqui são parentes do motorista que faleceu. É um momento muito difícil aqui para a própria família, está todo mundo muito triste, obviamente, com essa perda traumática. A gente tem aí essa confirmação que a polícia enviou dos 10 mortos. A gente já passou a lista, inclusive, aqui no Link Vanguarda, alguns que foram reconhecidos, e a gente tem a identificação dessas pessoas por meio de foto. O motorista se chamava Ivan Francisco da Silva. Vou tentar conversar com o pessoal da família aqui dele. Eu sei que é um momento difícil. Como é que vocês ficaram sabendo? Como é que foi? Oi, moço, não entendi nada, não ouvi. O que você perguntou? Como é que vocês ficaram sabendo? Como é que foi? Olha, eu fiquei sabendo, já era 11h30, quando elas, que estavam no Facebook, me acordaram. Eu já tinha tentado dormir. E eu tinha visualizado o WhatsApp dele e ele não estava online, nem tinha visualizado mais depois das 8h50 da noite. Aí eu falei, ele falou que ia sair 9 horas, deve estar dirigindo, não quis me mandar mensagem. Aí elas que me acordaram, falando, mãe, teve um acidente, mãe, acorda, teve um acidente, o Ivan viajou? Eu falei, viajou. Ah, mãe, foi o Ivan, e foi isso aí. Aí depois disso aí já veio a confirmação. Quando eu vi a foto do carro, vi a mão dele na frente, assim, com a aliança, eu conheci pela aliança, eu falei, era o Ivan. É isso, gente. Voltamos ao estúdio. Realmente, Nossa André. Senhora. Muito difícil ouvir isso daí, porque à noite uma realidade, agora de manhã outra, completamente diferente. Imagine a madrugada dessa mãe, dos filhos, da família, assim como de todos os outros que acabaram também perdendo seus parentes nesse momento.